Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo aí vai ser um assunto que eu gosto. Eu confesso para vocês que eu curto assuntos assim, meio sobrenaturais. Eu acho interessante. E o Casal 20 organizou um assunto que eu já abordei em outros vídeos. Essa coisa de sonhos premonitórios. Vocês vão ver agora um relato de um homem que diz que tem essa capacidade. Eu depois vou explicar para vocês o que eu acho disso tudo, é claro, não é? E teremos também uma explicação aí, depois logo do relato da companheira aí do Casal 20, que vai explicar meio que cientificamente essa situação. E logo depois teremos os meus comentários. E eu estou num lugar de fala, não é? Porque eu tenho essa capacidade. Coisas que já me aconteceram. Eu vou explicar para vocês. Tudinho, desde o início. Mas assiste aí. Por que estou vendo o futuro nos meus sonhos? Olá a todos. Não sei bem por que decidi postar isso hoje à noite, mas depois de assistir a vários vídeos de teorias da conspiração, decidi pesquisar na internet, novamente, sobre uma pergunta que tenho desde criança. Então, primeiro quero dizer que li um pouco sobre sonhos precognitivos, o que eu entendo que é mais na linha de sonhei com essa pessoa e no dia seguinte a vi. Isso nunca aconteceu comigo. Só para deixar claro. Estou falando de outra coisa. O que estou falando é basicamente ver um filme que você já viu antes, mas em seus sonhos, antes de ter visto o filme, cena por cena, palavra por palavra. Às vezes é um evento importante da vida. Às vezes, como no outro dia, é um evento minúsculo, como dirigir com minha namorada. Às vezes não evoca nenhum sentimento. Às vezes tenho uma sensação muito estranha depois de perceber que o que estou vivendo naquele momento já sonhei no passado. A melhor maneira de explicar é com um exemplo. Não consigo me lembrar quando, mas foi antes de conhecer minha namorada atual. Acordei de manhã depois de ter sonhado que dirigia na rodovia à noite em tráfego moderado. No carro comigo estava uma mulher com um suéter rosa, inclinando-se para a janela enquanto olhava para a estrada. Em seguida, dizendo algo como: "Ah, amanhã você pode vir me buscar na clínica. Meu carro vai para a oficina." Um carro esportivo então passou por nós à direita, lado do passageiro, e a mulher no banco do passageiro se virou para mim e disse: "Eu preciso de um carro como esse." Fim do sonho. Acordei de manhã e a primeira coisa em que pensei depois de perceber que tinha tido outro desses sonhos foi quem era aquela mulher. Sem ideia de quem ela era. Nunca encontrei ou cruzei seu caminho antes. Ela era apenas uma mulher aleatória. Avançando 3 anos, o mais, e estou em um ótimo relacionamento, levando minha namorada para casa depois de um dia fora junto. Quando aquele mesmo carro esportivo passa à direita, e ela se vira e diz palavra por palavra a frase exata do sonho. É em momentos como esse que meu cérebro clica e percebo que esse é o meu sonho de há muito tempo. E meu corpo fica totalmente consumido por uma sensação que não consigo explicar. Quando esse exemplo aconteceu comigo, foi uma sensação muito assustadora barra ansiosa, a ponto de eu ter diminuído totalmente a velocidade, puxado para a faixa lenta e apenas dirigido com o máximo de cautela que pude. Eu senti que algo ruim ia acontecer. No entanto, nada aconteceu, não apenas semelhante, literalmente exatamente como sonhei. Nos meus 28 anos, isso aconteceu mais vezes do que posso contar. Às vezes é todas as noites, e às vezes é uma vez a cada 6 meses. Até recentemente, eu sempre presumi que isso era déjà vu, e que todos têm. Então não havia necessidade de mencionar. Conversei com algumas pessoas sobre isso e elas me disseram que não é isso que é déjà vu. Então comecei a perguntar a qualquer pessoa com quem tenho um relacionamento próximo, família e amigos próximos, se é algo que eles experimentam, e eu recebo olhares como se eu estivesse mentindo ou ficando louco. LOL. Então, estou apenas me perguntando se alguém já experimentou isso ou se existe um nome para isso. Alguém pode vincular alguma informação ou artigo sobre isso? Inferno. Alguém já ouviu falar disso antes? Sim, é possível sonhar com o futuro, e essa experiência é chamada de sonho premonitório ou precognitivo. Pessoas que relatam esses sonhos descrevem visões vívidas de eventos futuros, que posteriormente se concretizam na vida real. Embora não haja uma explicação científica definitiva para esses sonhos, muitas pessoas acreditam que eles podem ser uma forma de intuição ou uma conexão com o futuro.
O que são sonhos premonitórios? Sonhos premonitórios são aqueles em que você tem um vislumbre de algo que ainda vai acontecer. Esses sonhos podem variar em intensidade e detalhes, e algumas pessoas os descrevem como mais vividos ou realistas do que outros sonhos. Por que as pessoas têm sonhos premonitórios? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva sobre o motivo de algumas pessoas terem sonhos premonitórios, mas algumas teorias e percepções incluem: 1. Intuição. Alguns acreditam que os sonhos premonitórios podem ser uma forma de intuição, onde a mente processa informações sutis que podem indicar eventos futuros. 2. Conexão com o futuro. Há quem acredite que os sonhos premonitórios são uma forma de se conectar com o futuro, seja por meio de uma dimensão astral ou de alguma forma de energia. 3. Eventos que alteram a vida. Alguns relatos sugerem que sonhos premonitórios podem estar relacionados a eventos importantes que alteram a vida, tanto positivos quanto negativos. E 4. Atividade cerebral. A ciência está investigando a possibilidade de que certos padrões de atividade cerebral possam estar associados à capacidade de sonhar com o futuro. Como lidar com sonhos premonitórios? Se você tem sonhos premonitórios, pode ser útil. 1. Manter um diário de sonhos. Anote seus sonhos detalhadamente, incluindo datas e qualquer sentimento ou detalhe importante. 2. Observar padrões. Preste atenção se certos tipos de sonhos ocorrem com mais frequência ou se há padrões nos eventos que você sonha. 3. Conectar-se com outros. Compartilhe suas experiências com outras pessoas que também tiveram sonhos premonitórios ou explore comunidades online de sonhos para obter mais informações e apoio. E 4. Evitar interpretações precipitadas. Nem todos os sonhos premonitórios se concretizam, e é importante evitar tirar conclusões precipitadas sobre o futuro. É importante lembrar que 1. Nem todos os sonhos são premonitórios. 2. A maioria das pessoas tem sonhos vividos ou estranhos que não se concretizam. E 3. Se você estiver preocupado com seus sonhos ou se eles estiverem causando ansiedade, procure ajuda de um profissional de saúde mental. Bom, o relato foi interessante, não é? Algo realmente que pessoas podem duvidar. No início, eu não acreditava nisso. Depois que começaram a acontecer as coisas que eu sonhava, eu vou dizer para vocês como eu pensei, o que eu senti. Deve ser coincidência. Primeiro, eu não acreditava. Depois que as coisas começaram a acontecer, eu achei que era coincidência. Mas aí, naquela fase da juventude, adolescência, eu tinha sonhos com uma menina loirinha me chamando de pai. É claro que não tinha uma criança, eu não tinha filhos. Só que, quando eu fiquei maior, eu tive uma menina. E teve um dia que eu estava tirando fotos dessa menina, minha filha, com a minha mãe, na frente da nossa casa, e a imagem que eu havia visto naqueles sonhos, foram 2 sonhos que eu tive, sonhos premonitórios, era realmente aquele dia da fotografia, que eu estava presente porque era eu que estava tirando as fotos. Estão entendendo? Nessa mesma época, eu tive sonhos com um menino. Eu já contei essa história, que eu só iria conhecê-lo ele um pouco maior. Né? Eu sabia da existência dele, né? Ele já nascido, mas que a gente só teria contato com ele um pouco maior. E tudo aconteceu como eu sonhei. Nos 2 casos, nas 2 situações. E nas 2 situações eu sabia do futuro, eu sabia as consequências das situações que iriam acontecer. De eu não estar acompanhado, casado, estão entendendo? Eu sabia de todo o futuro.
Recentemente, eu tive um outro sonho premonitório que eu vi 3 crianças. Só que, como eu posso dizer para vocês? Vocês sabem, eu imagino, tem muita gente hoje em dia que não tem inteligência para perceber essas coisas, né? Mas você precisa, para ter filhos, do pai e da mãe, não é? Um homem e uma mulher, para gerar. Outros casais, outros tipos podem adotar, mas eu estou falando de bater virilha e nascer criança, nascer bebê. É isso que eu estou falando. Então, eu tive esse sonho premonitório e apareciam 3 crianças. Mas como eu disse, não depende só de mim. A outra pessoa envolvida na situação, ela teve as decisões dela. Ela tomou as decisões dela e ela seguiu um outro rumo. Estão entendendo? Isso que eu vi no sonho premonitório não irá acontecer. Mas não é culpa minha. Foi um desvio que essa pessoa que estaria envolvida teve. Então, o sonho não vai acontecer, não vai se tornar realidade. Observando essa situação, eu descobri uma coisa. Tem como eu mudar o futuro. Eu descobri que dá para fazer isso. É só eu evitar as coisas que eu sempre vejo nos meus sonhos. Situações. Vou dar um exemplo. Eu tenho sonhado com uma situação em um local e que eu iria ter contato com uma determinada pessoa se eu frequentasse esse local. Estão entendendo? Então, o que acontece? Recentemente eu recebi um convite para ir até esse local, sabendo eu que provavelmente a pessoa estaria presente. O que eu fiz? Rejeitei o convite. Eu não aceitei o convite. Porque as pessoas têm o direito de tomar decisões em suas vidas. Se as pessoas têm o direito de tomar decisões, eu também tenho esse direito. Se pessoas que estariam envolvidas no meu futuro tomam decisões contrárias a mim, isso me abre a porta para que eu também tome decisões contrárias à pessoa. Então eu decidi que tem certas coisas na minha vida que eu evito, que eu fujo. Que nem o vampiro fugindo da cruz, não tem? Eu sou desse tipo. Quando a gente decide tomar decisões enfrentando as situações que poderiam acontecer, isso é uma decisão séria, não é? Porque você está mudando o provável futuro que você teria. Eu pesquisando isso, eu observei que existem realidades alternativas. Estão entendendo? A ciência, que não foi explicado para vocês aí no vídeo, no áudio do Casal 20, diz que existem realidades alternativas. E que provavelmente, isso aí não é certo não, é teoria, tá, gente? Mas provavelmente, em uma outra vida, eu me relacionei com determinada pessoa e nasceram essas 3 crianças. Estão entendendo? Numa realidade paralela. Compreenderam? Só que nessa realidade aqui, eu decidi que sou eu que vou decidir. Estão entendendo? Olha só a repetição de palavras. Eu decidi que eu que vou decidir. Eu não vou ser dependente da decisão de outras pessoas. Sabe por quê? Eu vou explicar por causa de quê. As pessoas, ainda mais vendo, né, a conjuntura da vida, das coisas que acontecem, as pessoas eu estou percebendo que estão desprovidas de inteligência. E se tem 2 coisas que eu não gosto, é de discutir com doido e com burro. São 2 situações que me dão um mal-estar terrível. Você discutir com doido, né? Por exemplo, aqui na minha área tem um rapaz que todo mundo tem medo dele, né? Apesar que ele vive mais internado do que fora. Mas ele me adora e eu adoro ele. Ele tem problemas, né, mentais. Todo mundo tem medo. Só que ele é mais velho do que eu. Mais velho do que eu, tá? Só que ele sempre me respeitou como se eu fosse mais velho. Quando ele fazia alguma coisa errada, importunando alguém, eu chegava com autoridade e mandava ele ir para casa. E ele me obedecia e ia para casa. Ele me adora. E eu considero ele da família. Estão entendendo? Eu não discuto, mas não trato mal.
eu não discuto. Quando uma pessoa tem visões políticas diferentes de mim, eu não discuto, eu não entro em discussão, porque se a pessoa está com aquela ideia política, é porque ela tem alguma dificuldade intelectual. Você está entendendo? Tem coisas que você não tem como defender. Ah, mas você gosta de tal tipo de político? Não. Eu gosto do que é mais próximo ao correto. Se começa a fazer coisa errada, eu critico. Se as pessoas, os políticos que têm uma visão política diferente de mim, fazem coisas legais, eu parabenizo. Estão entendendo? Eu não sou, por exemplo, como essa galera que fica lado A e lado B, desejando a morte do outro lado, odiando tudo que o outro lado faz. A gente tem que odiar coisas ruins que são feitas. As coisas boas a gente tem que parabenizar. Isso aí é inteligência para mim. Agora, se o político que eu não simpatizo faz uma obra legal, um trabalho bem feito, eu vou falar, olha, não simpatizo com ele, mas ele está de parabéns. Ele fez um negócio legal, um negócio que está ajudando todo mundo. Eu vou parabenizar. Estão entendendo? Essas coisas que eu digo é que tem a ver com a inteligência e também com o caráter, não é? Porque se você é mau caráter, você vai defender coisas erradas daquela pessoa que você gosta, que você simpatiza. Eu não. Não tem essa. Se alguém que eu gosto pratica algo errado, eu sou crítico. Eu vou criticar, eu não vou concordar. Mesmo que eu ame a pessoa. Estão entendendo, não é? Eu sou desse tipo assim. Eu acho que é por isso que o canal não tem muitos inscritos, né? Porque um lado quer matar o outro lado quer matar o outro. E eu discordo disso. Eu acho que a gente tem que parabenizar quem trabalha corretamente e condenar quem comete crimes, quem faz coisas erradas, quem usa o dinheiro público para coisas erradas, quem rouba, quem participa de corrupção. Isso a gente tem que discordar, seja do nosso político de estimação ou do político que a gente detesta. É isso que eu estou dizendo. Então, tudo isso tem a ver com o que eu estou comentando aqui para vocês, sobre as decisões que a gente toma. A gente tem que ser reflexivo, pensar que tem certas coisas que não dá para a gente participar. É por isso que eu disse, não discuto com doidos, não discuto com burros, não insisto com o que não vai dar certo. Como que eu vou insistir, digamos assim, querendo seguir esses sonhos premonitórios que eu tive, se eu observo que não depende só de mim, que depende de outra pessoa também. E essa outra pessoa tomou decisões totalmente contrárias à situação. Então não tem o que fazer. É seguir em frente, tendo como objetivos outras coisas que a gente considere importante, como cuidar da família, cuidar dos filhos e seguir a vida até o dia que for para ser o descanso eterno. É basicamente isso. Então tem como mudar o futuro, tem como mudar a realidade, tem como mudar a situação política no Brasil, tem como mudar todas as coisas de errado que estão acontecendo. Tem como, basta querer. É simples, não é muito difícil. Para tudo na vida, a gente tem avisos que eu acho que é alguma força sobrenatural, o Criador, que envia para a gente. Eu tenho esse pensamento que pode ser algo relacionado a isso. A gente não tem certeza de tudo. A gente não sabe qual é o objetivo das coisas. Só que lidar com as pessoas nos dias de hoje é muito difícil. E ainda falando sobre esse negócio de sonhos premonitórios, deixa eu explicar. No áudio foi falado que nem todo sonho é premonitório. Claro que não. Tem muitos sonhos que são aleatórios, sonhos sem sentido. A diferença é que o sonho premonitório, na hora que você está sonhando, dá uma sensação diferente. É diferente de um sonho comum, de um sonho sem sentido. Estão entendendo? Existem sonhos aleatórios, existem pesadelos e existem esses sonhos premonitórios. No meu caso,
e no caso de outras pessoas também, como nós vimos no relato desse vídeo. Existem outras pessoas, eu já vi em chats, já vi em programas de podcast, pessoas falando algo do tipo, sobre sonhos premonitórios. Existem muitas pessoas que têm a sensibilidade aflorada, pessoas que têm certas capacidades. É que nem o dom da visão, o dom da cura, o dom da palavra. Existem pessoas com certos dons. Isso eu acredito muito. É claro que existem charlatões, né? Pessoas que fingem terem poderes divinos, né? Para angariar fiéis para a sua denominação religiosa, não é? Tem muita gente desse tipo assim. Mas o que eu estou dizendo aqui são coisas que eu tenho como provar porque aconteceram comigo. E antes que alguém diga que possa ser mentira, eu tenho alguns amigos que presenciaram essas situações, desses sonhos premonitórios. Eu conversando com alguns desses amigos, antes de acontecer as situações, eu falei do sonho. E depois que aconteceu, eles mesmos que vieram me lembrar. Lembra que tu falou isso, que ia acontecer? E aconteceu? Tem. A situação da foto com a minha filha, eu na época falei com a minha mãe. Ela nem lembrava disso. Depois eu falei, mãe, lembra da menina que eu falei, do sonho, me chamando de pai? Então, eu mostrei uma foto que tinha numa revista, numa barbearia que eu ia cortar o cabelo, não é? E tinha uma criança parecida com a minha filha do sonho. E eu peguei essa revista emprestada e fui até a minha casa, que é ao lado, né? E mostrei à minha mãe. Olha, a criança me chamando de pai é parecida com essa daqui. E depois, quando a minha filha nasceu, era a mesma coisa, igualzinha, loirinha. Eu dei uma misturada nesse vídeo de hoje falando sobre política também, não é? Discussão com pessoas com visão política diferente, ou discussão com pessoas doidas, não é? Que não é legal. Isso tem a ver também com o que eu estou falando do sonho, porque eu tenho muitos sonhos também falando dessa situação do mundo, das coisas que estão acontecendo no mundo. Se eu não me engano, não sou religioso, mas tudo isso que tem acontecido foi avisado na Bíblia. Se eu não me engano, eu já falei para vocês aqui que eu não tenho religião, a minha fé foi muito abalada por causa de coisas que aconteceram, por causa de comportamento de pessoas envolvidas com religião e por causa de se sentir injustiçado. Então a gente acaba tendo decepções. Então essas decepções fazem com que a gente se afaste de determinadas situações. Estão entendendo? É por isso que eu também não gosto de política. Eu não discuto com as pessoas por causa de futebol. Eu não entro em discussões por causa dessas coisas assim. Porque não tem como você mudar a cabeça das pessoas. Entrar em atrito por causa dessas coisas, para mim, é desnecessário. E tudo isso eu aprendi não foi só com a vida real que acontece no dia a dia, não. Foi recebendo avisos em sonhos. Vocês sabiam disso? Como lidar com as pessoas, deixando cada um seguir a sua vida da forma que quiser seguir, deixando com que essas pessoas façam o que querem fazer. Porque se o Criador de tudo deu livre-arbítrio para as pessoas tomarem suas decisões, se ele aceita as decisões que todo mundo toma, quem sou eu para não aceitar? Entenderam agora? Por que tudo que eu falei nesse vídeo tem a ver? É porque esses sonhos premonitórios servem para educar. Educar você a como conduzir a sua vida. O caso do rapaz, ele viu a situação acontecer como aconteceu no sonho, ele já pensou, nossa, vai acontecer alguma coisa ruim, porque estava acontecendo o que ele tinha visto no sonho. Então ele achou que aquele momento iria acontecer alguma coisa ruim. Lembra que eu falei do sonho que eu via meu filho? Então, tinha imagem no sonho de grama, flores, plantas, né?
E claro que tinha estrutura física, não é? Um prédio, uma construção, não é? E justamente o que aconteceu foi eu e ele de mãos dadas adentrando nessa construção onde tinha esse jardim, essas imagens que eu vi no sonho, as flores, as plantas, a grama. Estão entendendo? E esse sonho premonitório não me avisou que iria acontecer alguma coisa ruim, mas me avisou daquela situação que iria acontecer. Eu e meu filho de mãos dadas. Foi isso que aconteceu. Então, essas coisas do sonho premonitório, você tem que estudar o que você sonhou. No vídeo falou também que a gente deve pegar um diário e anotar tudinho. Eu posso garantir para vocês que eu não preciso anotar, porque todos os sonhos premonitórios que eu tive, eu lembro de todos. Eu não esqueci de nenhum. Estão entendendo? São marcantes. A diferença dos outros sonhos, que esse sonho premonitório, ele é muito marcante. Você tem uma sensação diferente. E essa sensação é como se tivesse algo dizendo para você: preste atenção, porque é o que vai acontecer. Preste atenção, vai ser assim, dessa forma. Só que, como foi dito no vídeo, alguns sonhos premonitórios não acontecem. Porque, eu já expliquei, porque não depende só de você. Depende de outras pessoas. As outras pessoas também têm suas vontades, têm o seu livre-arbítrio. As pessoas fazem outras escolhas. Como eu falo aqui nos nossos vídeos, quando uma mulher rejeita um cara bom para ficar com um cara Zé Droguinha, um cara adúltero, ela fez a escolha. E ela vai seguir a vida dela com essas escolhas que ela fez. O que vai acontecer com ela, o karma, a punição, vai ser de acordo com as escolhas que ela fez. No vídeo passado eu falei algo do tipo: caso você não queira colher nada, nem coisa boa, nem coisa ruim, não faça nada. Você não vai fazer mal a ninguém, não tem mal para você colher. Você não vai fazer bem a ninguém, não tem bem para você colher. Simples, básico isso, né? E vai seguindo a sua vida, sem encher o saco de ninguém, sem prejudicar ninguém, sem aporrinhar a vida de ninguém, e vai seguindo até o dia que for o final, o dia de pendurar as chuteiras e partir para o outro lado. É basicamente isso. Tem gente que acha que a vida ela é baseada em conquistar, em cada vez mais ficar rico. Quando você coloca essa coisa do dinheiro em primeiro lugar, você se coloca como um escravo. Eu acho isso bem humilhante, você ser escravo. Você não concorda comigo? Você passar mal, envelhecer, se acabar por conta disso, bens materiais, dinheiro, essa adoração desenfreada por dinheiro. Eu acho que você tendo o básico para sobreviver é bem interessante. Mas isso eu aprendi com a vida e também com esses sonhos premonitórios. Vai que em algum dos sonhos eu vi um futuro ruim, caso eu tentasse certas coisas ambiciosas, não é verdade? Então as decisões, quem tem o livre-arbítrio para tomar sobre a minha vida sou eu. Então eu decido o que é viável e o que não é mais viável. Tem certas situações que eu evito propositalmente. Eu sei, eu lembro dos sonhos de lugares que poderão acontecer as coisas que eu percebi nos sonhos premonitórios que eu tive. Então eu evito esses lugares, eu evito essas pessoas. E assim a vida flui. Que todo mundo tenha sucesso nos seus planos e vida que segue. Dessa forma, com muito carinho, com muito respeito e sem estresse. Sem fazer mal, nem prejudicar ninguém e seguindo a vida do jeito que a gente pode fazer. Bom, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe,
e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.